Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo diário sobre o que realmente importa na política brasileira. Hoje, vamos desvendar os bastidores do poder de um jeito leve e descomplicado para você ficar por dentro de tudo sem complicação. Prepare-se para um mergulho nas 5 notícias mais quentes do dia, que prometem agitar o cenário nacional e internacional. Vamos nessa? Primeiramente, vamos falar de um assunto que está dando o que falar: a suposta interferência de Donald Trump em questões brasileiras, especialmente no que diz respeito ao nosso Supremo Tribunal Federal, o STF. Parece que o ex-presidente americano andou se metendo onde não foi chamado, e isso gerou um burburinho enorme por aqui. A questão é que essa intromissão, que à primeira vista pode parecer apenas uma gafe diplomática, está sendo vista por muitos como uma tentativa de desestabilizar o cenário político brasileiro. E o mais interessante é que essa situação pode acabar se transformando em um grande manifesto pela nossa soberania nacional. Pense bem, quando alguém de fora tenta ditar as regras na sua casa, a tendência natural é que você se levante e diga: "Ei, aqui quem manda sou eu." É exatamente isso que está acontecendo. Os ministros do STF e grande parte da sociedade brasileira estão de olho e não querem que nenhuma potência estrangeira, por maior que seja, venha dar pitaco nas nossas decisões internas. É uma questão de respeito, de autonomia e, acima de tudo, de soberania. Essa situação nos faz refletir sobre a importância de protegermos nossas instituições e nossa capacidade de decidir os rumos do nosso próprio país sem pressões externas. É um lembrete de que a política internacional muitas vezes se entrelaça com nossa realidade doméstica de formas que nem imaginamos. E por falar em STF e em assuntos internacionais, a segunda notícia do nosso giro de hoje nos leva diretamente para os Estados Unidos. O governo Lula está avaliando a possibilidade de ajuizar uma ação na Justiça americana para defender o ministro Alexandre de Moraes. E isso mesmo, parece que a coisa é séria e o governo brasileiro está disposto a ir longe para garantir que a atuação de Moraes, que tem sido alvo de críticas e até de sanções por parte de alguns setores, seja protegida internacionalmente. É como se o Brasil estivesse dizendo ao mundo: olha, ele é nosso e a gente defende. Essa é uma jogada e tanto no tabuleiro político internacional, que mostra a complexidade das relações diplomáticas e a importância de se ter aliados estratégicos. A decisão de levar essa questão para a justiça de outro país demonstra a gravidade da situação e o empenho do governo em resguardar a imagem e a atuação de um de seus ministros mais proeminentes. É um movimento que, sem dúvida, será acompanhado de perto por muitos, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Afinal, a forma como essa ação se desenrolar pode abrir precedentes importantes para futuras relações entre países e a proteção de suas autoridades, em um cenário global cada vez mais interconectado. Conectando diretamente com o ponto anterior, a sanção de Trump a Moraes gerou um debate super interessante e, para alguns, até inesperado. Aliados de Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira, que antes eram figuras conhecidas por suas críticas contundentes, agora estão vendo que essa sanção, na verdade, não garante a reabilitação política de Eduardo. Pelo contrário, pode até isolá-lo ainda mais no cenário político. É uma daquelas reviravoltas que só a política proporciona. Parece que a conversa entre os dois foi de conciliação, mostrando que, às vezes, até os que parecem ser inimigos precisam se entender para não afundar o barco. Essa situação é um exemplo claro de como as alianças e os interesses podem mudar rapidamente no jogo político. O que hoje é uma inimizade declarada, amanhã pode se transformar numa trégua estratégica, tudo em nome da sobrevivência política. É um lembrete de que no xadrez do poder, cada movimento é calculado e as aparências podem enganar. A política, meus amigos, é cheia dessas nuances e surpresas, onde a capacidade de adaptação e negociação é fundamental para quem quer se manter relevante. Mudando um pouco de ares, mas ainda no cenário político e com um toque internacional, a deputada Carla Zambelli está na Itália e o presídio onde ela está abrigada virou notícia. O local, segundo informações, sofre com superlotação e tem 1/3 de estrangeiros. Essa informação, embora possa parecer à primeira vista um detalhe, é bastante relevante. Ela joga luz sobre a situação carcerária em outros países e, mais especificamente, como figuras políticas brasileiras podem se envolver em situações inusitadas no exterior.
É um lembrete de que a política não se restringe às fronteiras do Brasil. Nossos representantes, mesmo quando fora do país, continuam sendo figuras públicas e suas ações ou as situações em que se encontram podem gerar repercussão. Além disso, a questão da superlotação em presídios é um problema global, e ver como isso afeta até mesmo instalações em países desenvolvidos como a Itália nos faz refletir sobre a complexidade desse desafio. A presença de um terço de estrangeiras no local também levanta questões sobre políticas migratórias e a forma como diferentes nações lidam com a população carcerária não nativa. É um ponto que, de certa forma, nos conecta com debates maiores sobre direitos humanos e justiça social em escala global. A história de Zambelli na Itália, portanto, vai além do simples fato de ela estar lá. Ela nos convida a olhar para questões mais amplas que afetam a sociedade em diversos cantos do mundo e como a política, de fato, não se restringe às fronteiras de um único país. E, para fechar nosso giro de notícias, vamos falar de uma movimentação interna que está dando o que falar no Partido Liberal, o PL, e que já está despertando o interesse do Centrão. Um deputado do PL foi expulso do partido por criticar Trump e defender o ministro Alexandre de Moraes. Essa decisão, segundo o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, foi tomada após uma pressão grande da bancada de deputados. O deputado em questão, Antônio Carlos Rodrigues, que estava na sigla desde 1990 e é próximo de Valdemar, afirmou que sua crítica a Trump expressou o exercício legítimo do mandato. A expulsão de um parlamentar por uma questão de posicionamento político, especialmente envolvendo figuras internacionais, é um evento que merece atenção. Isso mostra a força da ala bolsonarista dentro do PL e a rigidez do partido em relação a certas pautas. Mas o mais interessante é a reação do Centrão a essa movimentação. O presidente do MDB, por exemplo, Baleia Rossi, já telefonou para Rodrigues ao saber de sua saída do PL. Isso demonstra que o Centrão, sempre atento às oportunidades e aos realinhamentos políticos, já está de olho em novas alianças e na possibilidade de atrair figuras que se descontentam com os seus partidos de origem. É um jogo de xadrez constante, onde cada peça move-se de acordo com seus próprios interesses e a busca por maior poder e influência. A política, meus amigos, é dinâmica e a expulsão de um parlamentar por uma questão de posicionamento político, especialmente envolvendo figuras internacionais, pode desencadear uma série de realinhamentos e negociações nos bastidores do poder. Fica de olho, porque essa história ainda vai render muitos capítulos e, com certeza, trará novas configurações para o cenário político brasileiro. É a prova de que, na política, a única certeza é a mudança, e quem souber se adaptar a ela, sairá na frente. E assim, chegamos ao fim do nosso panorama político de hoje. Como vocês puderam perceber, a política brasileira é um verdadeiro caldeirão de emoções, reviravoltas e, por que não dizer, de surpresas. Desde as complexas relações internacionais, com a interferência de potências estrangeiras e a defesa de nossas autoridades, até as movimentações internas dos partidos e as situações inusitadas envolvendo nossos representantes no exterior, cada dia traz um novo capítulo para essa história que nos afeta diretamente. Entender esse cenário, mesmo que de forma descomplicada, é fundamental para exercermos nossa cidadania e participarmos ativamente dos rumos do nosso país. E é exatamente por isso que estamos aqui, para te ajudar a navegar nesse mar de informação sem complicação, trazendo os fatos de forma clara, direta e com a linguagem que você entende. Para não perder nenhum lance, ficar sempre por dentro do que rola nos bastidores do poder e receber análises fresquinhas que te ajudarão a decifrar o cenário político, temos um convite especial para você. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal do YouTube. Lá você encontrará vídeos novos toda semana com conteúdos exclusivos e aprofundados sobre os temas que mais importam. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação e junte-se à nossa comunidade de pessoas que buscam informação de qualidade e de um jeito diferente. Sua participação é muito importante para a gente. Esperamos você lá. Até a próxima!